Olá, amados e amadas, eu quero saudar a cada um de vocês nessa noite com a palavra que nós encontramos em Neemias, capítulo 8, versículo 10, onde nós lemos assim: Não fiquem tristes, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amados, a nossa alegria e a nossa força provém de Deus. Se eu quero ter alegria verdadeira, se eu quero ter força no meu viver, eu preciso pedir isso a Ele. Que também nós possamos assim buscar nele a nossa alegria e a nossa força para viver hoje e sempre. Amém. Amados, nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que cria, que dá vida a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos amou e através da sua morte na cruz deu a cada um de nós a possibilidade da vida eterna. Em nome do Espírito Santo, aquele que age no nosso viver hoje e sempre. Amém. Assim como nós estamos, queremos orar. Obrigado, Deus amado, por esse dia e também por esse momento onde nós podemos celebrar culto em Teu santo nome. Por isso, fala conosco, nós estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos ouvir agora um hino. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Amados, hoje nós teríamos o nosso culto de forma presencial e ao vivo pelo YouTube, mas diante de algumas situações e de chuvas muito fortes que estão acontecendo aqui em Palhoça, na nossa cidade, nós decidimos então, pela prudência, em não realizar o culto, até porque as vias, as ruas em torno aqui do nosso templo, elas ficam alagadas, o que impossibilitam as pessoas a participarem do culto e também aquelas pessoas que auxiliam no momento de louvor e também na transmissão de estarem aqui. Mas isso não nos impossibilita de ouvir e compartilhar da palavra de Deus. Nós queremos ouvir aquilo que Deus tem disposto a falar ao nosso coração nesse momento. E começo perguntando para vocês o seguinte: se vocês vissem essa imagem, ou uma imagem parecida com essa, qual seria o pensamento que viria à mente de vocês? Certamente vocês iriam dizer: um temporal se aproxima, uma chuva forte está prestes a cair sobre nós. Por mais corajosos que nós sejamos, uma imagem como essa traz medo ao nosso coração. Porque nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, o quão forte será essa chuva, o quão forte será essa tempestade. Em nossa vida, amados, não é muito diferente. Por muitas e muitas vezes, situações como estas se apresentam diante de nós. Situações que trazem ao nosso coração medo, angústia, incertezas. E por mais que nós pensemos, ou por mais que nós nos achemos preparados para esse momento, muitas vezes eles nos pegam de surpresa e até nos causam algum tipo de dano. Tempestades são inevitáveis. Nós estamos vivendo nos últimos dias, mais de uma semana, chuvas intensas, chuvas diretas. Em muitos lugares da nossa cidade, o domingo de hoje, esteve as ruas alagadas. Em muitas outras cidades do nosso estado estão já sofrendo com enchentes, com deslizamentos. Amados, a palavra do Salmo 55 nos lembra um momento de lutas pelo qual Davi passou. E de forma especial no versículo 8, esse texto nos fala algo muito importante. Texto este que eu quero ler para vocês, que nos diz assim: apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Amados, o salmista aqui está falando sobre um desejo de proteção. O desejo de, em meio a uma tempestade, estar abrigado em um lugar seguro, em um lugar protegido. Mas para que isso seja possível, nós precisamos estar prontos para momentos difíceis em nosso viver. Amados, vejam o que nos diz Mateus 16, versículo 3. Nos fala assim: e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Amados, nós precisamos pedir para que Deus nos dê capacidade para entender as tempestades na nossa vida, para entender o porquê momentos como estes acontecem. Outra coisa, talvez um tanto quanto estranha de ouvir nesse momento, mas nem toda tempestade é ruim. Por mais difícil que seja entender ou acreditar nisso, por muitas vezes as tempestades são necessárias. Elas nos machucam. Só sabe quem já enfrentou uma chuva de granizo, o quanto isso dói quando aquelas pedrinhas de gelo nos atingem. Só sabe o que é sofrer por causa de uma enchente quem já perdeu a sua casa. Só sabe o sofrimento que é quem já passou por isso. Mas por mais difícil que seja, muitas vezes temporais, tempestades na nossa vida nos fazem crescer. Temporais, tempestades na nossa vida nos dão ainda mais força
para superar aquilo que se apresenta lá adiante, aquilo que está ainda por acontecer. O Salmo 107, versículo 29 diz assim: torna a tempestade em bonança, de maneira que acalmam as ondas. Amados, Deus é capaz de fazer a tempestade passar, assim como também é capaz de tornar ela uma graça em nossa vida. Que Deus nos ajude a passar pelas tempestades que ainda vamos enfrentar. Que Ele nos dê a força necessária para passarmos por momentos difíceis no nosso viver. E para encerrar, amados, eu queria que vocês olhassem agora para essa imagem e me dissessem, olhando para essa imagem, o que vocês diriam que ela fala ao coração de vocês. Eu, olhando para ela, diria, e com isso quero encerrar, que os temporais da vida façam crescer em nós os frutos de Deus. Amém.